Amém? Então vamos falar de corpo então? Vamos falar de corpo. Jesus é o cabeça e nós somos Mas o corpo está doente, gente. O corpo tem estado doente. O corpo tem se inflamado. O corpo tem tentado se rebelar contra o cabeça. Quando nós não obedecemos a Deus nos processos que Ele estabeleceu, veja bem, você não pode ir contra a natureza. Por exemplo, eu nunca vou morrer. Pode até viver mais do que eu, mas vai morrer. Não quer que eu repita, nem bater na madeira, né? Mas vai morrer. É um processo que Deus criou. Todos nós vamos passar por isso. Você pode até não querer falar nisso, mas nós vamos morrer. Deus estabeleceu processos. Deus estabeleceu princípios de vida. Deus estabeleceu normas para mim e para você, para que nós tivéssemos uma vida contemplativa. Tem gente que acha que não precisa de Deus, e aí vive quebrando a cara de tudo quanto é jeito. Corre atrás de loteria, corre atrás de paixões, né? Há um tempo atrás a gente achava, o camarada, né? Esse aí pega todas, ele já casou com 15. Esse é bom. Não, esse cara é um frustrado, ele não consegue amar ninguém. Eu sou muito mais feliz do que ele. Estou casado há 36 anos com a mesma mulher, e tem mais 7 anos para trás de enrolação. São 43. Tem gente que não tem 43 anos de vida, e eu, jovem do jeito que eu sou, olha para mim, 59 enxuto com um corpinho de 58, gente. O mundo costuma distorcer as coisas, achar que quem é mais feliz, quem aproveita de tudo. Mas veja, existe a lei, se você estudou na escola, existe a lei do Newton, tudo que sobe e desce, ação, reação, lembra disso não? Há muitos anos que eu fugi da escola, eu era péssimo, cara, eu gostava tanto que eu repetia todo ano. Sabe, tudo que você planta, o outro que colha. Não, tudo que você planta, você vai colher de volta. E Deus estabeleceu normas de obediência, que a gente insiste em ter mau humor. Não vou, não quero, não aconteceu. Esse papo de igreja, esse papo de Deus não é para mim. Mas um dia vai ser. Dá licença. Mas um dia vai ser, porque o calo vai apertar, e médico não vai resolver, psicólogo não vai resolver, psiquiatra não vai resolver. Você vai cair na mão de um pastor ou de um padre. Se você for casado, prefira o pastor, porque o padre não tem mulher, não vai conseguir te aconselhar essa área do casamento, ele não vai saber como é que faz. Oficialmente ele não pode. Sabe, Deus estabeleceu sistemas e processos para que a nossa vida fosse contemplativa. Terceiro ponto, eu dizia hoje de manhã, eu fiquei assustadíssimo hoje de manhã na igreja, lá de baixo. Eu pedi simplesmente para as pessoas abrirem a Bíblia. Abra comigo, vamos fazer de novo, vai, vamos testar, vamos ver se eu me assusto agora. Já tomei calmante, eu acho que eu vou parar de tremer. Abra comigo o Evangelho de João, capítulo 5. Com música é muito mais legal, me acalma, gente, eu paro de tremer. Olha que beleza. Evangelho de João, capítulo 5. Eu pedi de manhã que fosse aberto o mesmo texto, só que o tema da mensagem da noite hoje é totalmente diferente da mensagem da manhã. E o que me assustou, gente, é que nós não estamos mais usando a Bíblia. De todo aquele povo que estava lá embaixo hoje, e eu não vou te acusar e não vou dizer, olha, tá vendo, você, não. E não é porque a gente está vivendo na era da tecnologia, do celular. Tem alguém que sabe, tem certeza que é salvo aqui? Tem, não? Eu tenho, 2 pessoas, mais alguém? Só para dizer uma coisa para você, não vai entrar iPhone no céu, viu? Nem Galaxy 10. Não vai entrar nem pendrive. No céu não tem tecnologia, negão. Tá?
Então pensa se você quer ir para o céu, se vale a pena ficar aqui mais um pouco, esperar o Galaxy 11 e o iPhone 100, Exxon X, pau, sei lá, Big Expo, tal, e eu não consigo falar nada. E aí eu fiquei muito triste, porque a gente não está mais usando a Bíblia. Só que a gente não morreu. Você vai dizer, bom, o que tem a ver Bíblia com eu estar vivo? Gente, isso aqui é um manual de vida. Esse livro, a Bíblia de púlpito não está aqui. Esse livro, ele serve. Eu disse uma coisa que muitos homens aqui vão querer. As mulheres são mais discretas, mas elas também vão querer. Eu tive uma reunião com os homens de Benjamim, os homens da igreja lá de baixo na sexta-feira. Foi muito difícil juntar os homens. Eu consegui à custa de 14 pizzas, mas eu consegui trazer os caras. Vieram na pizza, mas vieram. Só assim. E eu trouxe uma palavra de 10 minutos antes. E eu disse para eles assim: qual o seu sonho? Qual o seu projeto? Qual o seu projeto para daqui 2 meses? Qual o seu projeto para 2020? Nós não estamos acabando um ano somente. Nós estamos acabando um ciclo, uma era. Uma década está se findando. Deus trabalha com números. Você pode até não acreditar. E não adianta procurar numeróloga, porque não é ela que sabe o segredo de Deus. Deus trabalha com processos, Deus trabalha com números. Nós vamos falar do número 5 aqui agora, de João, capítulo 5. Quais são os teus, deixa eu perguntar para você, quais são os teus sonhos? Quais são os seus projetos? Gente, eu estou a 1 mês de completar 60 anos de vida. Eu tenho muitos sonhos. Eu não vou contar para você, porque se você não rir, você vai achar, que coisa estúpida. Você não é sem educação e não vai dizer, que coisa idiota. Mas vai pensar. Por isso eu não vou contar para você quais são os meus sonhos. Porque sonhos são de Deus e sonhos são peculiares, ou seja, sonhos são particular, sonhos são singular. O meu sonho não é o teu sonho, mas você tem sonho porque você está vivo. Você está viva. Nossa, os homens disseram amém, as mulheres nenhuma falou amém. As mortas ressuscitem, digam amém. Ah, obrigado. Você tem sonhos. Nós temos projeto, só que a gente não apresenta os nossos projetos diante de Deus, porque nós pulamos processos. Nós achamos que a força das nossas mãos é mais do que suficiente. Pior ainda, num ambiente em que a maioria é formada, tem diploma de faculdade, tem mestrado, doutorado, mais difícil ainda acreditar em Deus. Se acredita mais no poder financeiro, no poder do conhecimento, no poder da cultura. Só que eu queria te lembrar, ou talvez te ensinar, que Deus diz assim: a sabedoria dos homens é loucura para Deus. É bobagem. Se você ler os livros que Salomão, o rei mais rico e sábio de todos os tempos, escreveu aqui na Bíblia, ele diz assim: gente, é tudo bobagem, é tudo besteira. Aí eu lia Salomão e dizia assim: besteira porque você foi rico para arrebentar, besteira porque você teve tudo que você quis, besteira porque você teve 1000 mulheres. Essa parte enterrou ele, né? 1000 mulheres, uma já é difícil de sustentar e ouvir, imagina ouvir 1000. O cara morreu, acho que de loucura. Sabe? Ele diz assim: tudo é bobagem, tudo é vaidade, tudo na vida, nada se leva a não ser a própria vida. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de a vida espiritual competir com essa vida odierna, ou essa vida dos nossos dias, a vida contemporânea, se perde. Porque a gente vive na agitação. Se hoje eu tiver ânimo, se hoje eu tiver vontade, se hoje talvez eu vá à igreja. Não, eu não vou à igreja porque eu tenho frustração, eu tenho trauma. Gente, igreja é um lugar para a gente buscar Deus, não é para a gente buscar a resolução de problemas. Ah, mas lá disseram, venha cá buscar. Gente, te contaram uma parte só. 2 instituições que não serão destruídas, que foram criadas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Primeira, família. Segunda, igreja. Elas não serão destruídas.
Você vai dizer: nossa, mas a minha família está em frangalhos. Esse é o objetivo do diabo. Ele não quer destruir a sua família e nem a igreja. Em partes, ele não consegue eliminar a sua família, assim como ele não consegue eliminar a igreja. Não estou falando dessa igreja, gente, desta igreja aqui, este pequeno povo que está aqui. Paredes não são igreja, pessoas são igreja. Enquanto ele consegue frustrar o teu projeto, quando ele consegue separar o casamento do seu pai e da sua mãe, quando ele consegue jogar teu filho no homossexualismo, a tua filha na droga, ou inverte, quando ele consegue arrebentar com o seu casamento a ponto de você dizer assim: não tem jeito, então eu vou ficar quieto ou quieta, porque pode piorar, e pode piorar. Então ele conseguiu o objetivo dele. Então ele conseguiu aquilo que ele desejava. Porque o projeto de Satanás, que não é carochinha, que não é chifrudo, que não é vermelho e que não tem rabo. Como é que você sabe? Porque lá em Ezequiel, o Senhor diz que ele era o anjo que cuidava da música. Ele era o arcanjo que se vestia de pedras preciosas. Ele não pode ser rabudo, ele não pode ser chifrudo e não pode ser vermelho, porque vermelho é comunista e ele não é comunista. Ele é unicista, tudo para ele e nada para mais ninguém. O projeto dele e o intento dele é matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba, depois ele mata os teus sonhos e os teus projetos, e depois ele destrói tudo que diz respeito à tua descendência. Porque ele é bastante altruísta nos projetos dele. Ele não quer te pegar sozinho, ele quer pegar a sua família. Se ele consegue destruir, jogar teu filho na droga, na bebida, na prostituição, no homossexualismo, ele acabou com a sua vida. Se ele consegue jogar você na angústia, na tristeza, na dependência de droga, no vício, ele consegue destruir os teus filhos, a tua esposa e o teu marido, o teu pai, a tua mãe e o resto. Eu só fiz uma apresentação, agora eu gostaria de trazer a mensagem. Se você permitir ou não permitir, eu vou fazer do mesmo jeito, amém? João capítulo 5, versículo 1, por gentileza. Se você não tem Bíblia e quiser acompanhar com o seu irmão, o quadro hoje não tem, hoje nós estamos sem computador. Tem? Tem, olha lá, viu? Foi o que eu falei, aqui tem. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Deixa eu fazer uma parte aqui. A minha Bíblia, ela faz um comentário de que essa era a festa mais importante para o judeu, como é a festa mais importante para os cristãos. Era a festa do Pessach, era a Páscoa. Jesus, outra coisa, para quem pensa que Jesus é carrancudo e castiga, Jesus era pé de valsa. Deixa eu explicar, a Bíblia não fala que ele era pé de valsa. Por que eu entendo que é pé de valsa? Jesus não perdia uma festa, gente. Todas as festas, se você ler os evangelhos, ele estava em todas as festas, todas. Então Jesus era muito feliz, amém? Ele é feliz. Versículo 2: em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, que tem 5 alpendres. Deixa eu fazer um comentário e uma explicação sobre isso. Porta das ovelhas, eu fiz um resumo para explicar para você. O dia que você for a Jerusalém, a cidade velha, ela é amuralhada, ela é cercada. Ela é como se fosse um gigantesco castelo que tem uma pequena cidade interior. É a cidade velha. Ela tem 12 portas. A primeira porta é a porta das ovelhas. E essa literalmente, ou porta do gado, era literalmente uma porta por onde não entravam pessoas, entravam animais.
animais. E entravam para quê? Se ali tinha um tanque com 5 alpendres são portas. Era uma piscina gigantesca com 5 entradas, 5 portas, aonde os animais que eram para ser sacrificados como oferta, eram bois, ovelhas, eram cabras, eram animais de pequeno porte, que eram permitidos para o sacrifício em oferecimento pelo pecado das pessoas. As ovelhas, o gado, era uma porta menor. Deixa eu ler o que eu escrevi aqui. Era a menor entre as 12 portas de Jerusalém, mas com certeza não era a mais importante. A primeira a ser reconstruída por Neemias. Ela não fora feita para a passagem de pessoas, mas sim de ovelhas, pois por ela passavam os animais. Posteriormente, nos 5 tanques ou nas 5 portas, os animais eram lavados, limpos, e só então eram levados para o local do sacrifício no santuário. Depois de purificados, se encontravam ali diante do altar. A porta das ovelhas, ela nos fala de entrada para a vida, ou entrada para a vida na igreja, para a vida com Deus. Ninguém pode entrar a não ser por Jesus Cristo. E ele diz assim: em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. Quem não cumpre os processos que Deus estabeleceu, quem não obedece aquilo que Deus escreveu, não tem lugar com ele. Ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 10, 1, 7, 9 e 11, amém? Jesus é a porta das ovelhas, e nós somos as ovelhas. Você vai dizer: mas eu serei sacrificado? Jesus Cristo já se entregou pelas nossas vidas. Versículo 3: neste tanque jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que descia ali, depois do movimento da água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então deixa eu fazer uma explicação do versículo 3. Uma grande multidão de pessoas esperava uma manifestação de Deus naquele lugar, chamada teofania. Era isso que eu queria lembrar de manhã, Sandra. Teofania é quando há uma manifestação sobrenatural de Deus, não explicada. Eles sabiam que todos os dias, ou não sei se era periódico, os doentes ficavam em frente àqueles 5 tanques, esperando que as águas começassem a agitar naturalmente. Naturalmente era sobrenatural. Um anjo que eles não enxergavam mexia as águas. O primeiro que entrasse na piscina era curado, fosse lepra, fosse qualquer tipo de infecção. Qualquer tipo de infecção grave, o corpo era curado imediatamente. Isso é uma teofania. Eles esperavam a oportunidade de viver o milagre do dom de maravilhas através de um anjo que movia as águas. Versículo 4: porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Versículo 5: estava ali um homem que há 38 anos estava enfermo. 38 anos estava enfermo. Eu não sei quantos anos ele ficava ali no tanque de Betesda. Eu não falei para você do tanque de Betesda, né? Aquele lugar se chamava tanque de Betesda. Bet, em hebraico, quer dizer casa. E Esda quer dizer misericórdia. Ele esperava sempre uma oportunidade para que ele fosse o primeiro, porque só o primeiro era curado. Mas ele era uma pessoa limitada, talvez um paralítico, talvez um homem paraplégico, talvez, não se sabe. A Bíblia, a versão correta, ela não fala paralítico, ela fala enfermo. Ele era enfermo, ele era doente, e provavelmente uma doença que o limitava. Então talvez fosse literalmente um paralítico. Só que ele estava há 38 anos, e aqui cabe uma pergunta e uma pausa.
Quantos anos você tem buscado misericórdia? Quantos anos você tem padecido por uma enfermidade? Você vai dizer, não, eu estou com o corpo são. Mas e a alma? E o seu coração? Quantos anos você não consegue perdoar alguém? Quantos anos aconteceu alguma coisa traumática na sua vida? Isso mudou totalmente, radicalmente, 180 graus no rumo da sua existência. Uma separação, a perda de um ente querido, uma traição que você julgava ser impossível de acontecer, a perda de uma carreira, uma oportunidade de um sonho de infância, de juventude, de mocidade, e isso foi interrompido de forma... Quantos anos? 1 ano? 3 anos? 5 anos? 10 anos? Alguns de nós talvez esperam uma resposta há mais de 30 anos, eu não duvido disso. Quantos anos? Quem sabe alguém se identifica com este paralítico. Talvez você tenha os seus movimentos normais, seus braços estão perfeitos, a sua sanidade mental está perfeita, os seus órgãos internos aparentemente está tudo ok, pressão arterial, rins, fígado, sistema linfático, respiratório, circula tudo em ordem, tudo perfeito. Mas a alma não é compatível com o corpo. A alma tem derrapado, a alma tem frustrado, a alma diz assim: eu não sonho. Não é que você não sonha, é que você não acredita que o seu sonho possa ser realizado. Já passou do tempo. Ou talvez como eu, com 60 anos, você diga assim: não, meu sonho era de infância, eu queria uma bicicleta quando eu tinha 10 anos, agora com 60... Quem sabe? 38 anos esse homem estava enfermo, junto à porta das ovelhas, junto à casa de misericórdia, no tanque de Betesda. E Jesus, no versículo 6, eu vou te falar que Jesus fazia umas perguntas que eram um negócio assim, sem explicação. Ele faz uma das perguntas mais intrigantes e mais óbvias, que quem não conhece vai dizer: pô, esse Jesus é o quê? Ele toma Coca-Cola quente, sem gás, o que ele é? É xarope? Ele faz uma pergunta no versículo 6. Jesus, olhando para o homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, ele pergunta: você quer ser curado? Pô, se fosse comigo, ia dizer: não, quero um chapéu novo, está um sol miserável aqui. Lógico que não, né? Não é? Não parece uma pergunta intrigante? Se você está no mal-estar, se você está no mau humor, você está esperando as águas moverem, vem um cara e te pergunta: pô, na hora que eu vou mergulhar, você vem perguntar para mim se você quer ser curado? Não, eu estou aqui só esperando um ônibus das 10 passar. Mas tem um porquê de Jesus fazer esse tipo de pergunta. O que parece estúpido, o que parece sem... E eu não quero faltar com respeito para ele, por isso que a gente carrega um pouco na tinta. O que parece óbvio, não é óbvio. Jesus sempre pergunta para as pessoas: o que você quer que eu faça? Domingo passado nós falamos do cego Bartimeu. O que você quer que eu faça? Eu estou cego, eu quero um copo d'água, quero uma capa nova, uma bengala branca com um sininho. Não é óbvio, mas ele pergunta com muita propriedade. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele te deu livre escolha para você saber exatamente o que é prioridade na sua vida. Talvez para esse homem coxo não fosse a prioridade ser curado. E a resposta vem no versículo 7. Por que Jesus fez essa pergunta com tanta propriedade? Vamos ver. O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. O homem condicionava a cura a um fato natural. Sabe, Jesus vai perguntar no mesmo capítulo, lá no final, ele fala, depois ele tem uma discussão com os doutores da lei, ele diz assim: vocês conhecem Bíblia muito bem, vocês são doutores,
Vocês examinam as Escrituras buscando salvação, mas a salvação só está em mim. Só através de Jesus a gente vai entrar pela porta das ovelhas. Eu não quero ler o texto. A mensagem da noite é totalmente fora do contexto que o Senhor me trouxe na parte da manhã. É muito claro a pergunta do Senhor Jesus. E Ele pergunta para mim e para você: você quer ser curado? Porque muitos de nós têm dito assim: não tem quem me leve à igreja, não tem uma igreja boa em Atibaia, não tem um pastor que faça curas e milagres, eu não tenho dinheiro para dar a oferta que aquela... Nós somos advogados em boa defesa das nossas limitações. Nós nunca admitimos o erro, sempre o outro é culpado. Eu não vou à igreja porque crente é radical. Eu não vou à igreja porque pastor manda fazer isso ou aquilo. Eu não vou à igreja porque é chato, enche o saco, desculpe o português. Eu não vou à igreja porque eu não gosto da música. Eu não vou à igreja porque eu gosto papá. Eu não vou, eu não faço, eu não obedeço os processos, porque o meu processo... Que processo? Que processo você tem? Que caminho que você tem que te dá sucesso de vida? Quando muito você vai conseguir envelhecer, só isso. Porque no livro de Romanos, o apóstolo Paulo, Deus inspira ele a dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Dinheiro, patrão, marido, mulher, carro, viagem, casa, praia, não vão te trazer felicidade. E a prova é que tem um monte de rico, milionário, se matando, gente. Vai e pega a internet, o que tem de artista aí do mundo inteiro se enforcando, dando tiro na cabeça. Não muito tempo atrás, alguns artistas de Hollywood se mataram, jovens, cheios de prêmios Oscar da vida aí. Por quê? Eles estavam procurando Deus, só não sabiam onde. Tentaram na bebida, na droga, tentaram no psiquiatra, tentaram no analista, tentaram no dinheiro, tentaram nessa mulher, na loira, na morena, na mulata, tentaram de todas as formas. Só em Jesus, a porta das ovelhas, só através dele, não existe outra. Não existe. E quanto mais tempo você adia, quanto mais você defende o seu ponto de vista, porque Deus respeita o seu ponto de vista. Ele nos diz assim: você vai se ferrar, você não quer vir para mim? Vai tomar na... Ele não fala isso, não. Quando muito, ele se cala, porque ele respeita. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu o direito de escolher o caminho que a gente quer trilhar. Muitos ainda têm tempo de se arrepender. Hoje mesmo nós estávamos conversando a respeito de uma senhora que faleceu, mãe de uma querida nossa de Benjamim. E nessa semana eu dizia: corre lá, fala para ela aceitar Jesus, fala para ela. E hoje a Sandra dizia assim: mas ela teve tanta oportunidade de pregar para a mãe dela. Tomara que ela tenha aceitado Jesus, porque ela morreu. Ninguém aceita Jesus depois da morte, gente. Depois que morrer já era. Não tem, não, quando eu morrer, chegar lá em cima. Você não vai chegar lá em cima. Não aceitou Jesus aqui, com certeza o elevador não sobe, nego. Não tem escada para subir. Não tem mais oportunidade. A oportunidade é em vida, é aqui. E aí a gente se apega no orgulho, a gente se apega nas paixões, a gente se apega nas loucuras, no dinheiro. Dinheiro é uma coisa maravilhosa, compra quase tudo, mas não traz felicidade. Muitas propriedades, muitas viagens, muitos cursos. Eu e Sandra, nós somos admiradores de um pastor impressionante, baiano. Hoje ele é cônsul de um país árabe, eu esqueci o nome do país. Ainda ontem lembrei, você lembra? Ele é cônsul de um país árabe. Gente, o homem tem mais diploma do que você. Ele fala tudo quanto é língua, ele é poliglota. Ele conta que ele era... Bom, eu não vou contar a vida do camarada. Nada dos cursos que ele fez, dos diplomas, do avião que ele tinha, das amantes, centenas de amantes que ele tinha, nada disso foi o suficiente
Sabe, ele chegou na encruzilhada lá no último momento, ele precisou gritar por Deus. Ele falou: Deus, eu não aguento mais, me salva porque eu estou morrendo, o diabo vai me levar. Hoje ele é um tremendo pastor, é um baita de um pastor. Hoje ele é reitor de uma universidade na Bahia. Sabe, versículo 7: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E o que Jesus diz? Levanta, pega tuas trouxas e vai embora. Não precisa entrar na água. Você não precisa fazer o processo do homem, não precisa ficar na fila, não precisa esperar a tua senha do SUS para cair na água. Você já tem 38 anos, já deu tudo que tinha que dar. Levanta, toma a tua cama e vai. E ele nem sabia que o cara era Jesus. Se você continuar lendo, os doutores da lei vão lá e peitam ele: quem que te curou no sábado? Nós vamos matar esse desgraçado. A lei mata a gente, a graça liberta. Quem foi esse incircunciso que te curou no sábado? Como é que ele ousa te curar? Ele falou: não sei. O camarada falou: levanta, pega as tuas trouxas. Eu levantei, sei lá, estou aqui. Depois ele tem um encontro com Jesus, e aí ele descobre que era Jesus. E aí a vida do cara mudou para todo sempre. Ele não se tornou só um cara curado, ele tornou um cara honrado, um evangelista, quem sabe um tremendo de um empresário próspero de Jerusalém. Porque quem tem encontro com Jesus, ele não faz só a cura sem vergonha, não. Ele honra, ele levanta o caído, prostrado, o angustiado, o desvalido, o humilhado ele transforma. Então os judeus no versículo 10 disseram: é sábado, não te é permitido carregar a tua cama, seu pecador. Ele respondeu: eu não sei, aquele que me curou, ele próprio disse: pega a tua cama e se manda daqui. E eles perguntaram: quem é o homem que disse isso? E o que fora curado não sabia que era Jesus, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Meus irmãos, aprendam uma coisa com Jesus, e hoje eu vinha discutindo isso com o Sandra no caminho. Jesus curava e se escondia. Jesus fazia o milagre, se enfiava nos becos. Sabe por quê? Ele não queria fama, ele queria ser conhecido pelo que ele fazia, por quem ele era. Ele não queria fama. Depois, mais para frente, ele diz assim: olha, eu não aceito vocês ficarem me bajulando. Lá no 44, 45, ele diz assim: eu não aceito vocês ficarem me bajulando. Sabe, 41, eu não recebo glória de homens, mas eu conheço vocês. Vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me aceitam. Se outro vier no próprio nome, a esse vocês têm aceitado. Tem muito crente seguindo muita gente, e gente que não vai levar ninguém para o céu. Pelo contrário, é guia de cego, é famoso. O 44: como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, ou seja, o pai da lei. Porque se vocês acreditassem em Moisés, também acreditariam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus está dizendo assim: vocês não conhecem Bíblia, e o que vocês conhecem, vocês não obedecem. Vocês pegam e filtram a mosca baseado na lei, mas engole o camelo. É isso que tem acontecido nos nossos dias. Eu parei de perguntar, porque eu comecei a ver que as pessoas estavam levando a sério. Eu parei de perguntar: o que você veio fazer na igreja? Eu acho que um bocado de gente caiu na real e se picou, não veio mais. Mas cabe uma pergunta:
O que é ser igreja? O que é ser ovelha? O que é ser cristão? Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Qual é o meu planejamento de vida? Qual é o meu projeto para esse ano? Se eu morro, tomara que não, nem batendo na madeira vai resolver. Mas se eu morro hoje, amanhã, depois, daqui 5 anos, qual será o destino da minha alma? O jovem vai dizer assim: eu tenho muito que curtir, eu tenho muito que aproveitar, eu sou jovem, eu não tenho nada, sou saudável. Quanto jovem morreu hoje, nesse domingo, dia 10? Se a gente abrir a internet, abrir um jornal, quantos homens e mulheres? Nós pegamos uma chuva tremenda na estrada e nada nos aconteceu. Mas hoje, voltando para casa, nós vimos um tremendo acidente de um carro com moto. Será que aquela pessoa viveu? Sobreviveu? Será que nós estamos imunes, isentos? Nosso santo é forte? Deixa eu falar sobre o número 5. Naquele lugar haviam 5 portas por onde as pessoas poderiam entrar. Deus não está nos dando uma oportunidade. Deus nos tem dado muitas oportunidades. Deus não te deu uma oportunidade para aceitar Jesus. O número 5 tem um significado. Entre outras coisas, o número 5 na Bíblia quer dizer responsabilidade. Na parábola das 10 virgens, existem 2 grupos de 5 virgens. 5 eram nécias, estúpidas, incoerentes, insensatas. E 5 eram prudentes, precavidas. Mateus 25, 2. Isso porque o número 5 significa responsabilidade. 5 é o número de dedos que nós temos nas mãos, salvo você tenha algum problema. Enfim, indicando compromisso com os nossos atos. Com ela nós assinamos, com ela nós cumprimentamos e selamos uma aliança. Nossas mãos simbolizam obras. A consagração do sacerdote Arão e a purificação do leproso, tinham 5 unções que eram aplicadas em 5 partes do corpo, mostrando que somos responsáveis pela unção recebida. Deus multiplicou 5 pães para alimentar 5.000 homens. Davi usou 5 pedras para vencer o gigante Golias. Sabemos que o 5º reino mencionado em Daniel será o reino de Cristo. E para entrar nele, temos que ter compromisso. No livro de Levíticos, temos 5 ofertas que falam das obrigações de o homem se apresentar diante de Deus. Dessa forma, o número 5 simboliza responsabilidade diante do nosso Deus, do nosso Pai. Gostaria de deixar isso como reflexão. Não quero mais falar, porque eu acho muito mais coisas para dizer. Já falei das portas das ovelhas, já falei da cura daquele homem que havia 38 anos, e eu não sei quantos anos eventualmente, ou provavelmente, ou talvez você se encontre numa deficiência. Quanto mais anos de vida nós temos, mais frustrações nós acumulamos. Isso é fato. Mas até onde você vai insistir em quebrar um princípio? Só um, e não é a fidelidade financeira. Só um princípio. E esse talvez você nem imagine qual seja. Chama-se conformismo. Até quando você vai se conformar com essa vida desta forma, que não foi Deus que te deu? Deus nos deu liberdade, Deus nos dá honra, Deus nos dá N recursos, infinitos recursos. Até quando nós vamos aceitar a nossa vida? Romanos 12, versículo 2, para simplificar e para encerrar. Romanos 12, 2. Eu vou no 1, dá licença. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis corpo são em sacrifício vivo, santo, ou seja, separável, ou separado, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com este mundo, mas permita-se ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estávamos conversando sobre um jovem, eu e a Sandra, e com certeza esse jovem está pensando assim: eu estou num momento que agora não dá, a balada está quente, agora não dá, agora eu não vou conseguir, depois troco uma ideia com Deus, eu peço perdão, ele é meio, ele vai aceitar, talvez não dê tempo. Mas tirando isso, não aceite, vá diante de Deus, rasgue o seu orgulho, rasga, não precisa rasgar o diploma, ele está lá na parede ou está lá no armário mofando, deixa ele lá. Rasga o seu entendimento normal, secular, mundano, entrega o teu coração para Jesus hoje e deixa que Ele faça uma reforma geral, total. Ele não vai caiar a sua parede, Ele vai trocar tudo que precisa ser trocado na sua vida. Não importa se você já tem 60, 70, 80 anos, ou melhor ainda, se você é mais jovem do que isso. Todos os teus planos serão estabelecidos, diz o Senhor. Entrega o teu caminho hoje ao Senhor, entrega, não vou fazer apelo, eu não vou, entrega hoje, arrependa-te dos teus erros, do teu orgulho. Você vai dizer: mas que pecado que eu tenho, já está me acusando? Não, estou te convidando, se arrependa por não ter aceitado Jesus antes, não ter deixado Ele cuidar da sua vida antes. Ele vai consertar não só o teu casamento, a tua vida financeira, a tua saúde física, eu não sei o que precisa ser consertado. Ele vai te honrar, vai te abençoar. E vou te falar, eu tenho experimentado isso. Ele vai te levar por lugares que você nunca imaginou que você ia. Amém? Eu tô louco para viajar, gente. Eu não estou desesperado, eu estou sedento de vontade de fazer uma viagem assim, mas que eu possa voltar para viver o resto dos meus dias aí. Estou com 60 até 120, mais 60. A Bíblia diz lá no Gênesis que o homem vive até 120. Entrega o teu caminho ao Senhor, amém? Quero orar, fecha os teus olhos, por favor. Ou não, mas nessa oração, deixa eu te pedir uma coisa. Fala com Deus aí nesse minuto de oração, porque a minha oração geralmente é objetiva. Eu não falo muito na oração, mas eu vou diante de Deus agora com toda a profundidade da minha alma. Eu vou diante do Senhor porque eu sei que Ele está juntinho de mim aqui agora. Eu posso sentir Ele aqui pertinho de mim, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu quero estar perto dEle. Agora, juntinho de Deus, eu estou pedindo: Senhor, transforma esse coração que está se arrependendo agora e que quer uma mudança de vida. Senhor, traz uma nuance nova para essa vida. Traz, Senhor Deus, uma expectativa diferente. Traz, Senhor Deus, céus abertos agora. Senhor, restaura os porões da alma do teu filho e da tua filha, Pai. Senhor, alguns foram roubados agora em alguma coisa. Não, nós somos roubados em muita coisa dentro do ventre das nossas mães, Pai. Quem sabe alguém foi roubado até da convivência com a sua mãe. Quem sabe alguém foi arrancado da sua alegria, dos sonhos que os teus pais tiveram, que os seus pais tiveram para essas pessoas, Pai. Senhor, visita, Senhor Deus, a alma, o profundo dos porões dessa alma. Vê se há, Senhor Deus, alguma coisa que precisa ser arrancado, mas eu sei que precisa ser aberto para o Senhor entrar. Então, Pai, eu estou te dando liberdade. Entra no meu coração e arranca de mim, transforma em mim, faz algo em mim, Senhor, que seja excelente, excelente para mim, excelente para Ti. As pessoas não acreditam em honra, Senhor. As pessoas acreditam em trabalhar. Não, o Senhor tem pastos verdejantes. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor nos leva a águas tranquilas, Pai. O Senhor prepara banquetes para nós na presença dos nossos inimigos. O nosso cálice transborda, Senhor Deus. Certamente que aqueles que confiam no Senhor habitarão pelos séculos dos séculos na Tua presença, na Tua casa, Senhor.
Talvez a gente não entenda, talvez a gente não saiba como é, talvez a gente não anseie porque acha que é monótono, mas o Senhor diz que olho não viu, ouvido não ouviu aquilo que o Senhor tem de majestoso, maravilhoso, tremendo, e o Senhor já foi preparar lugar. Então entra no nosso coração, faz uma transformação real, literal, verdadeira, faz uma transformação poderosa, faz uma transformação radical, faz uma transformação segundo aquilo que o teu filho e tua filha podem suportar. Visita, Senhor, os porões da alma, arranca todo o lixo, Pai. Usa o teu filho, usa a tua filha, Senhor. Abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, Senhor. Faz com que o teu servo aprenda a viver em comunhão, em comunidade, Senhor Deus. Abençoa a mãe de filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor, o sacerdote do lar, que até hoje não soube o que é ser sacerdote, Pai. Oh, Senhor, restaura a vida financeira, material, sentimental, conjugal, saúde física. Restaura, Pai. Restaura, Pai. Traz alegria, traz entendimento, traz conhecimento, traz maturidade, Pai. Porque nós temos buscado tomar leitinho, Senhor Deus, e lanche do McDonald's espiritual. Nós precisamos do banquete celestial. Nós precisamos de um alimento, Senhor Deus, que sane, que sacia a nossa fome. Nós precisamos de água da vida, que é Jesus, Pai. Só o Senhor tem as palavras de vida, Senhor. Só o Senhor tem a direção, só o Senhor nos dá esperança. Quero trazer à memória, a lembrança, aquilo que suscita, que levanta a minha esperança e o meu ânimo, Pai. Oh Deus, fortalece o desvalido, o caído, o frustrado, o humilhado. Honra, coloca ele e ela no lugar, Senhor Deus. Abençoa teu filho e tua filha, Senhor. Eu quero te agradecer por isso. Faz, Senhor Deus, a tua vontade, o teu querer, literalmente. Pai, que se não é o conformismo, talvez seja o orgulho, é pior ainda. E o orgulho, Senhor Deus, é o início da queda, é o início da derrocada, é o início da derrota. É assim que Satanás caiu. Quebra o orgulho, quebra o teu orgulho agora. Não é Jesus que vai quebrar o teu orgulho. Você não tem nada a perder. Rasga o teu orgulho de lado e vai diante de Deus, se humilha na presença dele e deixa ele te restaurar. Entrega a tua vida ao Senhor hoje. Para de você achar que você é dono do teu nariz. Não tem nada em você que seja seu, a não ser a tua vontade, a tua má vontade, o teu engano de vontade. Deixa o Senhor te guiar por caminhos perfeitos. Deixa o Senhor te honrar e te abençoar. Você não tem nada a pagar, o Senhor Jesus já pagou. Pai, eu abençoo os teus filhos e eu agradeço pela tua palavra. E eu te agradeço por me permitir trazer a tua palavra. E eu te agradeço porque me honra, Senhor, todos os dias o Senhor me honra. E eu te agradeço, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Porque um dia nós estaremos aí, Senhor Deus. Queremos ou não. Se não quisermos, não podemos, mas querendo ou não, nós vamos passar desta vida. E eu quero estar contigo. Abençoa os teus filhos e filhas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Se você desejar, cante conosco. Oh, impressionante. Oh, que deixas 99. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinita, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Amém, Senhor. Nós te louvamos. Impressionante, tremendo, ousado amor de Deus. Nós te agradecemos, bendizemos, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, que dirija essa parte, Pai, para que haja, Senhor Deus, um compromisso racional, para que não façamos votos que não serão cumpridos, ó Pai, trazendo maldição se não cumprirmos os processos. Se não cumprirmos, Senhor Deus, e não atravessarmos a Tua ordem e a Tua vontade. Muitos hoje padecem, muitos hoje são pobres e nus, assim como a igreja de Laodiceia. Pensam que têm, pensam que são, não são e não têm. Então nos dirige agora nesse cerimonial. Nós te louvamos, bendizemos e agradecemos, porque até este momento o Senhor nos tem guardado. Nós vamos apresentar, Senhor Deus, uma criança diante de Ti, e vamos ofertar, Senhor Deus, em alegria, para que o Senhor conduza a vida desta criança, para que ela seja, Senhor Deus, com sabedoria conduzida em tudo aquilo que fizer. Invocamos, Senhor Deus, a Tua presença. Invocamos as Tuas bênçãos sobre a criança, os seus pais, tudo que diz respeito a eles, Pai, trazendo principalmente o perdão, se eles assim desejarem, trazendo o arrependimento, se eles assim invocarem o Teu nome, Pai, trazendo, Senhor Deus, a honra, se eles assim permitirem. Vem o Teu reino, estabelece a Tua vontade e o Teu querer, é o que nós te pedimos. Muito mais te agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os que concordam digam amém. Amém. Podemos